Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e eu quero conversar com você hoje sobre o futuro. O futuro em específico dos gestores de tráfego. E aí? Será que é um futuro promissor? Que legal, maravilha, hein? Quanto mais gestores de tráfego no mercado, melhor, porque é a profissão do futuro. Ou será que, poxa, tá com dias contados aí os gestores de tráfego orgânico, gestores de tráfego pago? Então vamos lá, vamos nos basear em números e no que está acontecendo e não naquilo que nós achamos apenas. Bora lá conversar sobre o que está acontecendo nesse exato momento? Bom, como tantas e tantas revoluções que nós temos na nossa vida, nós seres humanos, desde o momento que nós descobrimos e aprendemos a manipular o fogo, que nós aprendemos a criar nossos primeiros armamentos com pedra, fazendo lá refinamento, manipulação de pedra, a descoberta de petróleo e tantas outras evoluções, revolução industrial, né, o motor a vapor e por aí vai. Nós estamos, neste momento, vivendo uma nova revolução também, que é o uso das inteligências artificiais, que não se aplica tão somente a nós, gestores de tráfego, ao marketing digital, mas, na verdade, a toda e qualquer pessoa e toda e qualquer profissão. Mas aí o vídeo ficaria extremamente extenso se nós fôssemos ficar falando sobre tudo isso, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu confesso que eu separei alguns tópicos para que o conteúdo não ficasse muito extenso, que são tópicos não de achismo, não de que, eu imagino, não, mas é o que eu estou vivendo dentro de Mazzucchin, é o que eu estou vendo e enxergando aqui no mercado que está acontecendo quanto ao momento atual que os gestores de tráfego estão vivendo e o que o futuro está nos reservando. Primeiro vamos lá, o que nós vamos dividir da seguinte forma, o que hoje nós já temos? O que hoje nós já temos a nível dessa revolução de inteligência artificial dentro da nossa área? Então hoje nós já temos inteligências artificiais que criam campanhas, nós já temos inteligências artificiais que fazem a mensuração dos dados, transformando esses dados em informações, analisando então essas informações para gerar conhecimento e tomando decisões. Decisão, por exemplo, de aumentar um valor de uma palavra-chave, reduzir, de alterar uma estratégia de lance, de ter uma composição com 3, 4 campanhas e então entender que na campanha 2 tem que ter um budget maior se comparado à campanha 1, se comparado à campanha 3. Ou seja, ele cria, a inteligência faz a mensuração, a inteligência ela toma a decisão e faz a realização da otimização. Isso já existe, já tem inclusive há um tempo inteligências no plural que fazem isso. Nós temos também hoje inteligências artificiais dentro dos próprios players, como o Meta, como o Google, que permite com que nós, através de um prompt, escrevamos aquilo que nós queremos e então ela gera imagens. Esses dias, inclusive, eu postei aqui no canal da Mazzucchin um vídeo falando sobre isso, a inteligência artificial de imagem do Google. Vai lá no Google Ads, vai lá na parte de, por exemplo, uma campanha de display, uma campanha de geração de demanda, tem lá um prompt, escreve o que você quer, ele vai gerar imagem. Então, tanto inteligências fora dos grandes players, quanto das inteligências dos próprios players, já criam essas imagens para nós. O que mais nós temos hoje? Eu preciso de uma copy, então eu vou num ChatGPT, enfim, na DeepSeek, na Gemini, e eu consigo gerar essa copy para esse anúncio. Tudo isso já tem, é hoje, né? Não é, nossa, quando tiver isso será muito interessante, né? Como vai facilitar a vida do gestor de tráfego? Não, já tem hoje. Já existe hoje. Significa dizer o seguinte, então, como nós já temos uma quantidade expressiva de demandas que os gestores de tráfego tinham que fazer, os designers tinham que fazer, as agências tinham que realizar, e hoje as próprias inteligências artificiais já fazem, então nós estamos já vivendo um momento de transformação. É um momento que a profissão do gestor de tráfego, o futuro do profissional gestor de tráfego, já está acontecendo agora, essa mudança. E aí, só abrir aqui um parênteses, o que nós não podemos é ir contra o que está acontecendo, é não encarar a realidade. Inclusive, compartilhando com você, eu fiz uma live aqui no canal do YouTube da Mazzucchin há não muito tempo, e dentro dessa live tinha lá alguns comentários dentro do seguinte aspecto, quando eu falei sobre o futuro do gestor de tráfego. Não, o gestor de tráfego é uma profissão recente, entre aspas, muitas aspas, então não terá grandes mudanças agora, eu não acredito nisso, está sendo baseado em achismo. E vamos lá, nesse conteúdo que eu estou trazendo para você, eu não estou me baseando em achismo. Observa que até agora eu estou falando para você somente itens que de fato existem. O que eu quero trazer? Não adianta nós querermos ir contra a realidade.
Não adianta, eu acredito que não, que vai continuar do jeito que está. Eu vou continuar criando campanha, eu vou continuar mensurando, eu vou continuar tomando decisão. Esquece isso. Nós temos N grandes exemplos dentro do nosso mercado, talvez um dos mais clássicos, que é a relação da Netflix com a Blockbuster. Né? Blockbuster é uma das maiores marcas, inclusive a própria Netflix tinha sido oferecido para eles acreditavam que ainda deveriam fazer aluguel de filmes em fita. E aí eles não encararam o quê? O novo, a realidade, a nova realidade. Então nossa área está de fato em transformação, fecha o parênteses. Guarda isso com você. Beleza, então se eu sei que eu já tenho tudo isso daqui, qual que é o outro ponto que nós temos que analisar? O que eu, como gestor de tráfego, terei que fazer para eu continuar nessa área? Ou minha profissão vai morrer? Aí já está um ponto. A profissão gestor de tráfego não tem uma visão de que ela vai acabar. Muito pelo contrário, ela vai só modificar. Então, tudo que era operacional, como a criação de uma campanha, isso nós não precisaremos mais de fazer, porque a inteligência artificial fará. Danilo, uma pergunta, inteligência artificial dos próprios players, do Google, do Meta, ou inteligências artificiais de fora, terceiras? Por exemplo, aqui na Mazuquim, nós colocamos muita energia e também parte financeira, dinheiro, num sistema que nós temos chamado HelpKing, que ele, dentre outros itens, ele também tem a parte de marketing, de criação de campanhas de maneira automática, dessa automação. Por quê? Porque nós acreditamos que todo e qualquer gestor de tráfego do futuro precisará de uma plataforma terceira. E aí, por que vem essa relação da plataforma terceira? Né? Não apenas os players no Google, no Meta. Porque um outro ponto que nós temos que trazer aqui é que, até hoje em dia, ainda se tem aquela relação. Esse gestor de tráfego, ele é especialista em Google Ads. Esse daqui é especialista em Meta, esse daqui é especialista em LinkedIn, esse daqui é especialista em XPTO. No momento que nós estamos vivendo agora, e principalmente no futuro, não vai ser uma relação mais de jogo de players. Eu vou anunciar no Meta, eu vou anunciar no Google, eu vou anunciar no XPTO, no TikTok e por aí vai. Não é mais assim. Já se fala há muito tempo sobre mídia programática, mas isso vai ficar cada vez mais vivo no dia a dia, constante no dia a dia. O nosso possível cliente, nós que anunciamos também as nossas empresas, nós não vamos mais ficarmos presos a ter que anunciar só no Google, a ter que anunciar só no Meta, a ter que anunciar só no TikTok. Eu vou querer, na verdade, aparecer e anunciar naquele que o meu cliente estiver, e eu vou querer fazer com que, então, o meu budget, o meu orçamento, ele seja alocado na onde vai me trazer retorno, na onde vai me trazer mais clientes, vai me trazer mais faturamento, na última linha que é lucro líquido, que eu tenha mais lucro líquido. Então, qual que é a grande questão? Nós iremos utilizar, sim, estes softwares de terceiros. Por quê? Porque nós precisaremos de alocar todas as plataformas, conectar todas as plataformas como o Meta, como o Google, como o TikTok e assim por diante, como já existem N no mercado que fazem isso, para as plataformas de mídia programática, que permitem com que nós conectemos todas essas origens, e aí essa plataforma, ela é que vai distribuir o orçamento. Então, olha só, o futuro do gestor de tráfego, ele é ser mais pluralista. O futuro do gestor de tráfego não é ser mais tão especialista numa plataforma. Porque pensa comigo, do que vai me adiantar eu, por exemplo, ser muito especialista em Google Ads, entender profundamente sobre conversões offline, sobre conversões otimizadas, entender sobre os mais diversos tipos de ferramentas do Google Ads, se não sou eu que farei essa parte técnica. Eu terei que me focar na parte estratégica, eu terei que me focar, e aí vem a parte nós, né, como gestores de tráfego, mais trabalharemos, é na relação de nós analisarmos aquilo que a inteligência artificial está trazendo como informação, o que ela está querendo fazer como tomada de decisão, aumento de orçamento, redução, investir numa outra campanha, numa outra área, com outro termo, com uma outra segmentação, e aí nós indicarmos para essa hipotética inteligência artificial. Não faça isso, faça dessa outra forma, faça desse outro jeito. Olha, R$50 não, coloca aqui a metade, 25. Ou seja, nós teremos que ficar na parte aqui, mais num backstage, de e instruindo, nós seremos muito mais mentores. Então, gestores de tráfego serão muito mais mentores de inteligências artificiais
nós teremos que ter uma expertise muito grande de análise de dados. Na Mazuquim Plus, que é a nossa escola, eu falo muito sobre isso também, sobre essa relação de você conseguir enxergar relatório e tomar decisões. A IA vai buscar fazer isso para nós? Vai, mas o que a IA não vai conseguir ainda substituir no primeiro momento? A nossa expertise, o nosso olhar mercadológico, o nosso olhar de experiência em determinado nicho, determinada área, em determinado nicho associado a determinado mercado local. A experiência em si não vai ter como ainda, a priori, nesse primeiro momento, fazer a IA nos substituir. E a partir desse momento, é também nisso que nós iremos nos agarrar para que nós possamos entender e nos prepararmos desde agora para que nós consigamos nos manter no mercado, nos mantermos relevantes no mercado e, óbvio, nos mantermos de uma forma ao qual exista uma agregação de valor sobre a profissão gestor de tráfego e não nós, enfim, até reduzirmos valor de hora, reduzirmos valor de gestão. Fato é então que é uma descentralização, precisaremos ser um pouco mais generalistas, fato é que não faremos muito mais mão na massa, parte operacional, isso aí a fará, ficaremos mais na parte analítica, tá? E claro, além de analítica, criativa, porque pela experiência que nós formos acumulando, que eu citei anteriormente, nós temos que ir trazendo novos insights para a própria inteligência artificial para que ela vá fazendo essas criações, para que ela vá fazendo essas mensurações e para que nós possamos ir tomando decisões. Se faz sentido ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Enfim, fato é que a análise e a criatividade ela terá que andar muito próxima dos gestores de tráfego para poder ajudar as inteligências artificiais a tomarem essas decisões e nós conseguirmos, então, aumentar o ROI da nossa empresa e ou da empresa dos nossos clientes. E aí nós entramos num último ponto aqui do nosso conteúdo, que é o seguinte. Poxa, eu sei já o que está acontecendo. Eu sei, então, que eu vou precisar de ser muito criativo, analítico. Eu serei mais um mentor de inteligência artificial do que propriamente ali um gestor como hoje é feito, que eu tenho que ficar criando, eu tenho que ficar cada vez mais pesquisando mais conteúdo para ferramental. Quando eu falo pesquisar conteúdo e você não precisar de fazer tanto isso, eu tô falando ferramental, ferramenta, tá? Inclusive, para ficar muito claro, quando eu falei a relação de você estudar profundamente uma plataforma específica, é mais a parte ferramental. Por quê? Aquilo que eu disse não querendo ser repetitivo. Agora eu quero instalar conversões otimizadas. IA instala. Vai fazer esse procedimento para nós. Não necessariamente seremos nós que faremos isso. A partir desse momento, então, eu tenho que trabalhar no quê? No estratégico. E aí abre-se janela de conversação, que é o que eu trago constantemente nos conteúdos também. Não adianta só nós analisarmos números frios. Você cada vez mais, além de você ter um 360 nas plataformas, você também precisará de entender de estratégia de negócio, precisará de, dentro dessa estratégia de negócio, entender firmemente, fortemente, comercial, vendas. Porque o que mais agora nós seremos cobrados será por ROI, efetivamente. Se nós hoje já somos cobrados, pode multiplicar por 100 essa cobrança que existirá. E será assim mesmo, porque nós seremos mentores destes negócios no que tange ao marketing digital. Onde nós teremos uma dashboard, vamos trabalhando com essa dashboard aqui, só instruindo o que as inteligências artificiais elas precisarão de ir realizando. Entender de negócio, entender de vendas, obviamente, é fundamental. Não vai dar só para entender dos players, só para entender do marketing digital. Vai ter que entender de um todo. Comercial, marketing, óbvio, e business, negócio, tá? Então, é isso que nós precisaremos de fazer. Agora, na prática, como que isso vai se desenvolver? Como que o gestor de tráfego ele vai se destacar um e outro? Claro, como já hoje em dia, pela experiência, então quanto mais experiência um gestor de tráfego tiver, naturalmente, experiência, porque você já passou por uma determinada situação, então mais expertise você tem, melhor mentor você será dessa inteligência artificial ou dessas inteligências artificiais. Você, não adianta nada eu ter muita expertise se eu não conseguir transmitir essa expertise. Lembra que eu falei que você será um mentor de inteligência artificial? E por que eu falo muito essa relação de mentor de inteligência artificial? Porque você vai precisar, de fato, de explicar para ela o que tem que ser feito. Ou seja, você tem que ser bom de prompt. Hoje, se você vai numa inteligência artificial, num ChatGPT, por exemplo, ou inclusive lá no Google, quando você vai pedir uma imagem, não tem um prompt que você tem que escrever? Você tem que ser bom em prompt. Você tem que ser bom em saber passar aquela informação. Você tem que ter didática. Eu, por exemplo, ministro aula desde os 16 anos de idade. A partir desse momento, se lá no começo eu já observasse que quando eu explico algo,
as pessoas simplesmente não entendem, teria que compreender que eu não tenho didática, e aí eu teria que trabalhar a ferramenta didática para eu adquirir essa ferramenta para que então eu pudesse continuar na profissão de professor. Do contrário, como é que eu vou ficar ensinando as pessoas se as pessoas não estão entendendo, aprendendo? Eu não tenho didática, eu não me faço compreender. Hã? É a mesma relação nós, gestores de tráfego, nesse momento. Nós precisamos cada vez mais afiar o nosso machado em como nós dispomos, como nós criamos os prompts. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio um prompt mais sofisticado e compreensivo para as inteligências artificiais, melhor será o meu resultado. Inclusive, uma dica que eu posso trazer para você extra aqui, estuda sobre algoritmo, sobre passo 1, passo 2, passo 3. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que solucionam um problema. As inteligências artificiais, elas facilita muito quando você é mais sequencial. Quando você explica, olha, primeiro analisa isso, depois que você analisar isso, se for isso, aí faça aquilo. Ou seja, seja mais sofisticado, mais rico, inteligente nos prompts que você vai fazer a criação, que isso tende a lhe ajudar muito. A relação de que você vai precisar de ter também, como eu disse anteriormente, ser bastante analítico e inteligente nas análises de dados, porque cada vez mais relatórios ricos você terá. Então hoje o próprio Google, o Meta, enfim, ele traz N relatórios para nós, mas cada vez mais sofisticados ficarão esses relatórios, então melhor tem que ser a sua análise de dados. E para isso, então, você tem N ferramentas, possibilidades para melhorar a sua análise de dados. E você melhora muito a análise de dados quando você tem uma visão mais generalista, mais 360. Quando você não olha simplesmente para aquele dado frio, mas para quando você olha também para... Tudo bem, eu tive um custo de conversão de R$40, a expectativa era um custo de conversão de 15 ou de 20 que seja, então está o dobro daquilo que eu gostaria, mas é só isso que eu preciso de analisar? Não. Como é que foi a qualidade desse contato? Bateu venda, não bateu venda? Como que ficou o ROAS? Como que ficou o ROI disso daqui? E aí sim eu vou tomar decisões de maneira mais inteligente, não apenas olhando um relatório com números frios, não observando o que aconteceu no comercial, que aí é o último ponto que eu trago para você. O que você precisará de fazer também é passar a trabalhar com CRMs, com sistemas, que eles sejam CRMs que tenham todo o armazenamento comercial, então todas as leads, o funil de vendas, então tá tudo ali no CRM. Esse CRM ele terá que ter inteligência artificial. Para quê? Para pegar todos os dados, as informações que seja do comercial, do marketing, das suas campanhas, e ele vai interseccionar isso daqui, comercial, marketing, e aí vai conseguir gerar uma inteligência maior. Poxa, olha, aquele custo de conversão que nós vimos, que estava muito alto, porque a expectativa era 20, está 40, poxa, mesmo assim ele está fazendo super sentido, porque nós queríamos um ROI de X e esse ROI agora está X mais Y. Ainda assim faz sentido, não é bom nós pausarmos aqui essa palavra, ou pausarmos esse grupo, pausarmos essa campanha. Então significa dizer que você fazer essa intersecção, ter um sistema ao qual você consiga conectar a inteligência artificial e ter comercial e o marketing trabalhando juntos com esses dados, cruzando esses dados, é o mínimo necessário para que você tenha um destaque como gestor de tráfego e seja esse mentor de inteligência artificial e seja relevante para o mercado. Então, continue analisando, continue estudando, continue interagindo com as inteligências que estão saindo, com essas que já existem no mercado, cada vez melhorando mais o seu prompt, continue puxando relatórios, buscando entender esses relatórios e como você tomaria a decisão. Passe a não apenas olhar o relatório de maneira fria, só os dados que estão no Google, só os dados que estão no Meta, no Analytics, mas também analisar, como eu falei para você, a parte comercial, a parte de negócio, mercadológica, enfim, e aí você conseguirá melhorar essa sua skill de análise de dados. Busque ter mais criatividade, não, quando eu falo criatividade, não é uma relação de você, vou criar melhor uma imagem, uma arte, não é isso não. Tô falando criatividade de negócio, ou seja, quais são os novos nichos dentro do marketing que eu consigo incrementar, implantar o meu cliente, talvez uma oportunidade de uma nova palavra, talvez uma oportunidade de uma nova região que ainda não estava sendo explorada, talvez ele só trabalhasse com um trabalho realizado de meio e fundo de funil, agora eu também vou colocar aqui um de topo de funil, diversificação de redes, lembra que eu falei da multipluralidade de canais? Mais canais.
Talvez, inclusive, não só pensar no pago, mas também pensar no orgânico, ser pluralista. Essa é a visão. Bom, nós iremos discutindo muito mais ainda sobre essa nova tendência, sobre o futuro da gestão de tráfego e o futuro dos gestores de tráfego ao longo do tempo, mas já fica aqui, 2025, fevereiro, esse vídeo que eu trouxe para você, já mostrando o que está acontecendo e não fique para trás. Pega tudo isso que eu disse para ti aqui, faz um compilado, faz um item 1, 2, 3, 4 que eu preciso de melhorar dentro daquilo que hoje eu já faço, e vai pra cima, vai fazer acontecer. Se esse vídeo ele foi relevante para você, que você possa curtir, possa compartilhar, lhe convido para que você possa participar do nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazuquim Plus, que é da nossa escola, é um grupo 100% gratuito para que você possa se conectar com profissionais da área, para que você, inclusive, se você discordar de algum ponto que eu trouxe aqui para você, lembrando que eu trouxe dados, tá? Informações, mas se quiser discordar não tem problema nenhum, você pode colocar lá no grupo também, ou pode colocar aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, e enfim. Curtiu? Fez sentido pra ti? Se inscreva no canal, ative o sino para que você seja notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo, beleza? Um abraço e até a próxima. Estamos sempre online.